E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e agora numa série um pouco diferente. Nós analisaremos, então, a partir desse vídeo, questões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, questões mais especificamente de gramática, tá? Para trabalharmos um pouquinho com a nossa língua a partir da prova de 2019, tá? Que foi, então, né, uma das que teve uma quantidade boa de questões, né, voltadas para a gramática, para essa nossa análise, tá? Um detalhe importante para a gente considerar é o seguinte: a gente poderia também fazer o vídeo, né, com a interpretação de textos dessas provas da URGS, né, até porque existe uma preocupação bem grande por parte da universidade de demonstrar que os alunos conseguem, ou que os alunos podem ou devem demonstrar entender o texto, né, as suas nuances, o que eles querem dizer com expressões, etc., bem como a aplicação de questões gramaticais dentro dela. Nesses primeiros vídeos, a gente vai tentar trabalhar com as questões que a gente consegue isolar dos textos, tá? Principalmente por quê? Porque os textos eles são extensos, para a gente fazer a composição aqui em vídeo, né? Eles vão ficar bastante pequenos para leitura, certo? E ao mesmo tempo, a gente vai ter uma ida e volta frequente a esses textos para poder fazer a análise. Então, em outro momento, a gente vai organizar um pouquinho melhor essa aula, para que a gente possa, então, incluir os textos e poder trabalhar mais especificamente com você sobre eles, certo? Então, a gente pegou 3 questões de 2019 que puderam ser isoladas para a gente conseguir trabalhar as questões gramaticais ou textuais presentes neles, tá? Primeiramente, a gente está pegando aqui, né, elementos do texto, do primeiro texto da prova, que, enfim, né, apareceram, né, no decorrer dessa construção. Quem quiser baixar a prova, tem o link aí na descrição do vídeo, tá? Vocês podem também acompanhar para ver, né, como ele funciona. E a gente está trabalhando aqui agora especificamente com os modos textuais, tá? Com os elementos de descrição, os elementos, né, de dissertação, de explicação e os elementos narrativos, certo? Bom, aqui a URGS pede especificamente que vocês coloquem o número correspondente ao modo em cada trecho do texto, tá bem? Para então dar a sequência que é a mais adequada para essa construção. Considerem, pessoal, que todo texto tem uma predominância de modo, tá? Mas nem sempre ele é apenas aquilo, certo? Ou seja, se um texto tem a predominância dissertativa, explicativa, não quer dizer que ele não possa ter elementos descritivos, que ele não possa ter elementos narrativos. Mas esses dois não são a base. A base continua sendo a explicação. Tá? E vice-versa acontece, né? Se o texto for mais narrativo, não quer dizer que não possa ter os outros dois. Se o texto for mais descritivo, não quer dizer que não possa ter os outros dois. Tá bem? Mas a base é uma. De qualquer forma, isso vai colaborar um pouquinho para a gente entender o processo, né, da construção desses elementos que foram selecionados para a gente identificar aqui no texto. Se nós formos pegar a resposta certa, pessoal, que é a letra B, a gente tem, né, todos os elementos compondo esse texto esse primeiro texto da prova de 2019, tá? Agora, vamos ver bem por que cada um deles tem a sua classificação, tá? O primeiro elemento, em uma madrugada chuvosa, foi colocado como do modo descritivo. Como a gente pode ver, pessoal, é um elemento temporal que está indicando uma circunstância, tá? Circunstâncias normalmente fazem parte de descrições, bem como as características, né? Bem como, né, a numeração, etc. Então, essa primeira expressão entra como modo descritivo. Depois, acorda ao amanhecer às 5 horas, toma rapidamente o café da manhã, dirige-se até o carro, acessa a rua e, como de costume, faz o mesmo trajeto até o trabalho. Tá? Esse entra, pessoal, como do modo narrativo, né? Justamente porque ele está dando uma série de acontecimentos sequenciais que vão indicando o passo a passo do personagem. Tá? Quando há essa sequência, quando há esse número de verbos, quando há, né, essa relação que é feita quase sem conjunções, como nesse caso, mais específico, né, uma sequência de ideias assim, a gente tem o modo narrativo, ok? E aí, pessoal, o terceiro elemento, né, ele vai se voltar para a descrição de novo. Olha só, uma das avenidas de sua habitual rota está totalmente congestionada. Lembre do que eu falei antes, né? Circunstâncias, características, numerações, né? Aqui a gente está falando que a avenida está congestionada, certo?
congestionado é uma característica da avenida. Então, a gente tem aqui uma descrição sobre aquele momento, sobre aquela circunstância em que o personagem está, tá? Por isso que é o modo descritivo. Depois, os dois últimos, né, vão ser compostos pelo modo explicativo. Olhem só a diferença. Na penúltima ali, a cena 1 é um exemplo clássico de análise das redes, a cena 2 é um exemplo clássico de alocação espacial. Duas das técnicas mais importantes da análise geoespacial, tá? O que a gente está fazendo aqui? Quando a gente fala em exemplo, tá? A gente está corroborando com um argumento, certo? O exemplo, na verdade, ele serve para, né, confirmar uma tese, confirmar algo que é dito. Portanto, ele vai entrar no modo muito mais agora explicativo, muito mais dissertativo. Olha a última. A análise geoespacial reúne um conjunto de métodos e técnicas quantitativos dedicados à solução dessas e de outras perguntas similares em computador e por aí vai. Tá? A gente tem também uma conceituação, né? Uma informação sobre algo. Tá bem? Quando a gente diz que a análise geoespacial reúne um conjunto de métodos e técnicas, né? A gente está trazendo, né, está informando o leitor sobre uma coisa, que no caso é a análise geoespacial, né, para justificar os elementos que são colocados no decorrer do texto. Então aqui a gente tem um conceito. O conceito também faz parte do modo explicativo, tá, gente? Por isso que então a ordem é 1, 3, 1, 2, 2. Descritivo, narrativo, descritivo, explicativo e explicativo, ok? Muito bem. A questão 4, pessoal, ela fala sobre estrutura e formação de palavras, tá? Basicamente sobre, né, a formação. Então, diz, né, que a palavra chuvosa é formada por sufixação a partir de um substantivo. A palavra amanhecer é formada por parassíntese a partir de um substantivo. E a palavra rapidamente é formada por sufixação a partir de um substantivo, tá? Pergunta quais estão corretas. A resposta certa, pessoal, é a letra C. Só 1 e 2 estão corretas, tá? Qual é o problema da frase número 3? A palavra rapidamente é formada por sufixação a partir de um substantivo. Na verdade, a palavra rapidamente, ela é formada por sufixação. Vocês podem ver ali o finalzinho dela, né, o mente, que designa a construção de um advérbio, né? Ela é por sufixação, mas a palavra rápido, tá? Ela é um adjetivo, tá, gente? Ela não é um substantivo, certo? Chuvosa vem da palavra chuva, que é um substantivo, agregou o sufixo osa. E amanhecer vem da palavra manhã, né, que também é substantivo. Então, agregou o prefixo a, o sufixo ecer ali, né, e fechou como uma parassíntese, né? Parassíntese, para quem não lembra, é quando a gente agrega prefixo e sufixo, só que a gente não pode eliminar um dos dois fora e ter uma palavra a partir dela, certo? Como é o caso, por exemplo, de infelizmente. Infelizmente, né, eu tenho só o processo de prefixação e sufixação colocados ao mesmo tempo, né, porque se eu isolo, né, o in e fico com felizmente, a palavra existe. Se eu isolo o mente e fico só com infeliz, a palavra infeliz também existe. Agora, se eu pego o amanhecer, que é parasintético, né, ela é paralela, os dois elementos têm que estar ali, né, e tiro o primeiro, né, e fica amanhecer, a palavra amanhecer não faz parte do nosso vocabulário. Se eu tiro o ser ali e fica amanhã, também não faz parte do nosso vocabulário, né? Então, isso é uma construção de parassíntese, tá, pessoal? Portanto, para número 4, apenas a 1 e a 2 estão certas em virtude da construção do enunciado da número 3 ali, né? Que não pode ser um substantivo, certo? Para a gente terminar, pessoal, a questão de número 17, que vai falar sobre silabação, tá? A gente tem, né, a questão das construções das sílabas dentro do estudo da fonologia, e ela, em princípio, parece um estudo muito simples. Só que tem algumas coisas que confundem os interlocutores, na verdade, que é quando a gente tem o uso principalmente dos ditongos e dos hiatos, tá bem? E da separação de algumas consoantes, né, que podem parecer encontro consonantal ou dígrafos, tá bem? E isso confunde algumas pessoas. Portanto, aqui a gente tem que analisar as palavras experiente, contribuído, pararia e ideia, certo?
Para a gente poder saber ali direitinho, a gente tem que ver como é que é a leitura delas. A resposta certa é a letra C, tá, pessoal? A palavra experiente tem 5 sílabas, né? Se for separar. Experiente, certo? A gente tem o I e o E ali, eles não constroem especificamente, né, um ditongo, certo? Experiente, a gente no enunciado, né, regular deles, sem pausas, etc., a gente pronuncia forte o som do I e o som do E. Isso pensando, né, pessoal, no nosso caso, né, a gente está falando de uma prova aplicada no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, mas, né, que tenta abranger a construção fonética de todas as possibilidades dentro do país, certo? Então, nesse caso, nós temos 2 vogais enunciadas de maneira forte, portanto, 5 sílabas. Dentro de contribuído, nós temos a mesma coisa, ó, temos contribuído. Tanto que tem o acento no I para demarcar aquele hiato, tá bem? O I ele fica isolado, portanto, né? O U também ele tem a sua enunciação, né? Ele também é forte, por isso, inclusive, né, que o I tem que ser marcado como um acento, porque senão ele seria uma semivogal, tá bem? Pensando, né, do elemento da escrita para a fala, para a gente compreender como é que é a enunciação desse termo. Então, nós temos 5 sílabas também. Depois, pessoal, a gente tem a palavra pararia, tá? Que são 4 sílabas, porque o I e o A necessitam também do isolamento, né? O A acaba ficando isolado, né? Em função de que o I ali não é uma semivogal, o I é uma vogal, ele é enunciado de maneira forte, tá? Então fica pararia, certo? Se ambos compusessem uma única sílaba, o I, principalmente, não seria uma vogal forte, né? E o A acabaria carregando muito mais a força dela. A gente tem que considerar também, pessoal, que normalmente entram como semivogais nos nossos estudos de gramática que cabem, né, normalmente ao ensino fundamental e médio, apenas o I e o U, certo? Por quê? Porque esses 2 sons são aqueles que a gente tem que fazer a maior força, né, estrutural dentro da nossa boca, né, para enunciar esses sons, e isso faz com que, na nossa tendência ao menor esforço, né, que a linguística já explica, né, também, para a construção dessas falas, quando a gente se depara com o I e o U colocados ao lado de outras vogais que já são fortes, eles tendem a saírem mais fracos. Por isso que a gente tem a construção de vogal e semivogal para os sons de I e U, tá? Então, nesse caso do pararia, do contribuído, né, do experiente, o I está sempre enunciado, né, de uma maneira mais forte, gente. Então, ele não pode não pode ficar associado a essas vogais. Por isso que eles acabam compondo esse número de sílabas que a gente enunciou até agora. Que é, por exemplo, diferente do caso de ideia. Tá? Ideia, pessoal, a gente tem um I mais fraco, o segundo I, né? O primeiro I, claro, ele é forte, né, porque ele é isolado, mas o I que está entre o E e o A, ele fica um pouco mais fraco, tá? Então eu poderia fazer a separação como I, DEI, A, certo? Vejam como o I, nessa enunciação, ele saiu diferente dos outros, né? Não é pararia, não é contribuído, não é experiente, é ideia. O segundo I sai muito mais fraco por ele estar no meio de 2 vogais fortes, tá? Então, nesse caso, a gente normalmente junta, né, a semivogal com a primeira vogal forte, nesse caso, né? Então, a gente tem uma ditongação, né, um processo de ditongação, que primeiro, né, ele vai do forte para o fraco e depois do fraco para o forte, tá bem? Então, acaba caracterizando 3 sílabas. Certo, pessoal? Por hoje é isso aí, para a gente, então, começar a retocar algumas questões de vestibular, né, principalmente aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, para trabalhar um pouquinho com esses elementos gramaticais, ok? Um abraço para vocês e até a próxima!